Seja muito bem-vindo para mais um podcast Vozes do MS. Comigo, Sargento Betânia, pela plataforma do Jornal Estado. Como eu sempre digo, é uma grata satisfação recebê-los conosco. Muito obrigada pela sua audiência e aproveitando o ensejo, eu quero pedir para você deixar o seu joinha. Muitas vezes você acessa, assiste todo o conteúdo, mas esquece de deixar aí o joinha, que isso é muito importante para que chegue para outras pessoas o nosso conteúdo. E hoje, a voz do MS, no nosso podcast que vai ecoar, nós estaremos aqui num bate-papo muito legal. Eu quero que vocês recebam com muito carinho a minha amiga, uma colega de trabalho, uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho muito importante enquanto policial militar, Cabo Janaína. Seja muito bem-vinda, Janaína. Obrigada, bom dia. Obrigada pelo convite. E eu vou fazer aqui, pessoal, uma breve explanação, de quem é a Janaína e a formação dela. Cabo Janaína Aureliano Marengo Borges. Ela é policial militar já há 14 anos aqui no nosso estado. Por mais que esse rostinho novinho aqui, ela já tem muita história para contar para vocês. E história na área operacional. Uma mulher aguerrida, viu? Uma mulher que desde que chegou na instituição policial militar se encontra no trabalho operacional, na rádio patrulha. E a Janaína, ela é formada, ela é bacharel em Direito, lotada atualmente, acho que desde que você chegou na polícia, né, Janaína? Ela é na área do 10º Batalhão. O que compreende a área do 10º Batalhão para vocês que conhecem e para vocês que não conhecem? Compreende a região famosa do Ayanduizinho, aqui de Campo Grande. Uma das áreas mais populosas, uma das áreas que tem uma maior índice de criminalidade, de violência, que tem uma população muito mais diversificada, altos índices de vulnerabilidades em todos os sentidos, e lá está essa mulher, atuando diuturnamente, realizando e compreendendo a sua missão. E ela é apaixonada pelo esporte e sendo praticante de artes marciais, em especial do karatê, há pelo menos 26 anos, que ela vem se dedicando também a essa outra função, cuidando aí da parte do esporte, do corpo. Ela foi integrante, pessoal, da Seleção Brasileira de Karatê, num período que compreendeu desde 2003 a 2006, portanto 3 anos. Período em que ela conquistou o 3º lugar no Campeonato Pan-Americano, em Vancouver, no Canadá. E após ela ingressar na Polícia Militar, as competições da Janaína na parte do esporte, ela passou para áreas voltadas para os militares, que depois ela vai explicar para nós, que é a WPFG, que são os Jogos Mundiais de Polícia e Bombeiros, comparado a uma Olimpíada, só que é com integrantes, com competidores e esportistas militares. E nesse período, em 2017, ela conquistou nos Estados Unidos o 3º lugar na categoria de luta. Chegando, olha só, agora, em 2023, na Winnipeg, no Canadá, e ela, onde reuniu cerca de 8.500 atletas de 72 diferentes países, certo? Isso. Conquistando o 1º lugar na luta. Então, elevando o nome da nossa instituição, da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul, falando do nosso estado, do nosso Brasil, levando ao topo do pódio, foi a única representante do estado de Mato Grosso do Sul no evento e fez bonito. Então, parabéns, Janaína. Obrigada, viu? Muito obrigada. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Depois desse breve histórico, vamos conversar aqui o nosso bate-papo. Primeiramente, eu quero agradecer por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo. Se vocês não sabem, hoje ela está de folga, mas ela deixou esse tempinho para vir aqui, disponibilizar, compartilhar com todos nós um pouco da sua vivência enquanto policial militar. Mas antes de entrarmos nas suas funções diuturnas enquanto policial militar, eu quero que você conte para os nossos telespectadores, para que as pessoas conheçam um pouquinho da sua história. Antes de chegar na Polícia Militar, você é natural mesmo de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul? Sim, nascida e criada aqui. Nascida e criada aqui, a família do meu pai é do Pernambuco e a família da minha mãe é de São Paulo. Mas eles vieram morar para cá já tem mais de 40 anos. E aí eu fui nascida e criada aqui. E assim, a sua formação, como eu bem coloquei aqui, você é bacharel em Direito.
Você, antes mesmo de entrar na Polícia Militar, você já tinha formação? Ou no decorrer da sua chegada que você iniciou ou deu continuidade? Não, na verdade foi uma insistência do meu pai isso aí. E antes de entrar na polícia, eu trabalhava numa farmácia de manipulação, fazia medicação. Então eu sempre quis fazer farmácia ou fazer química, não tinha nada a ver com polícia. Aí eu fiz um curso de técnico em química, fiz um curso de técnico em farmácia e trabalhei de 2006 até quando eu ingressei na PM, até 2010. Depois que eu formei no curso soldado, aí meu pai começou: você não vai fazer mais nada, você não vai ficar só nisso, você não pode, tem que estudar, tem que se aperfeiçoar. De tanto ele ficar na minha cabeça, eu fui lá, aí eu me matriculei. Falei: pronto, pai, agora tá bom pra você assim. Aí eu segui no curso, que ajuda muito na profissão. Eu acho assim, conhecer do direito, para quem trabalha na rua, é essencial. Até porque, né, Janaína, você lida com diversas situações de criminalidade, tipicidade ali. E eu costumo dizer, né, nós temos assim, são frações de segundos para que a gente possa decidir o que fazer. E a gente tenta da melhor forma possível fazer as melhores escolhas para que tenha um desfecho da melhor forma possível. Mas nem sempre é assim, né? Porque não depende só de nós, depende do outro lado, não é verdade? Exato. Esse conhecer o direito vai fazer você... Porque às vezes o desfecho, o bom desfecho, ele pode não estar enquadrado dentro do que é correto. E pra gente está naquela linha que você tem que fazer a escolha do que é certo e do que é errado nessa fração de segundos. E até porque nós somos cobrados muito, nós somos cobrados pela sociedade, nós somos cobrados pelos regramentos, né, do judiciário, nós somos cobrados muitas vezes pela imprensa, nós somos cobrados por nós mesmos. Dentro da nossa instituição nós temos um aparato todo de fiscalização, de controle externo e interno também. Muitas vezes as pessoas não sabem disso, mas hoje o militar em especial, ele tem várias vertentes aonde ele tem que prestar conta, diferentemente do civil, né? Que acaba aqui indo mais no campo do direito penal apenas, ou no direito civil. Nós temos também o Código Penal Militar. Então, além de todas essas outras áreas... O regulamento disciplinar. Isso, bem que você colocou. Ainda o regulamento disciplinar. Então, muitas vezes as pessoas não sabem disso, né? Mas nós temos uma seara de vertente que nós temos que prestar conta de tudo isso. Tá, mas antes de você chegar na Polícia Militar, você, em algum momento, lá atrás, você almejava, sonhava, falou: não, quando eu crescer eu quero ser policial militar. Foi algo que já vinha sendo planejado ou foi algo que aconteceu na sua vida, surgiu uma oportunidade e você falou: não, eu vou? Não, assim, quando eu saí do meu ensino médio, comecei a pensar em adquirir uma graduação ou voltar para essa área de concurso, eu tentei outros concursos, mas o meu pai é policial civil aposentado, o meu tio é policial federal, o meu outro tio trabalha no Exército. Então, aí, coincidentemente, abriu o concurso para PM. Aí meu pai falou: filha, você não quer tentar? Mas não era uma coisa assim que eu falava assim: nossa, eu quero ser polícia, eu vou ser polícia. Eu achava bonito, mas assim, não tinha ainda, não estava nessa fase de querer ser. Eu estava muito em dúvida sobre o que eu queria ser. Você queria eu queria trabalhar com farmácia, eu queria ser engenheira química, eu queria fazer um monte de coisa. Uma infinidade de coisas. Queria ser atleta, estava naquela fase ainda, tinha acabado de sair de uma fase excelente minha no karatê, que foi o retorno assim, dessas competições internacionais, né? Eu fui para o Canadá, mas eu fui convocada para outros eventos, mas como não consegui patrocínio na época era uma coisa muito difícil, uma viagem internacional era muito cara. Nossa, caríssimo. Então, tudo assim, em dólar, né? Isso, eu tive outras 3 convocações que eu não pude ir. Teve campeonato sul-americano, outro pan-americano. Mas, então ainda não estava assim nessa fase de, eu quero ser isso. Mas aí eu acabei fazendo, o meu concurso era de 2008. Então eu tinha 19 anos, 18, 19 anos. Tinha acabado de na flor da idade. Adquirir a maioridade. Mas deu certo. Que bom. Você tocou num ponto, né, muito importante. Você falou da questão do esporte. Eu recebi recentemente aqui no nosso podcast falando também sobre esporte, só que em especial a questão do vôlei de praia. E tem um projeto muito, muito legal que fica no Maria Aparecida Pedrocian, que é Areias da Esperança. E eles estavam me relatando essa mesma situação, essa falta de incentivo, essa falta de investimento.
no atleta. E muitos atletas que poderiam ter um futuro brilhante, que poderia representar o nosso estado, acaba que ficando ali adormecido ou paralisado. Por quê? Porque tem essa dificuldade, porque ele precisa de uma passagem aérea, ele precisa de alimentação, ele precisa do hotel lá onde ele vai ficar para competir. Mas para ele chegar a tudo isso, tem o antes, né? Ele precisa de toda uma preparação, ele precisa de uma estrutura, ele precisa de um local adequado para que ele possa treinar, ele precisa de um tempo, porque grande parte trabalha o dia todo e aí acaba tendo o tempo para treinamento bem reduzido, ou é à noite, aos finais de semana. Infelizmente, né, vamos falar de Campo Grande, porque o município, então, meu Deus, olha Campo Grande, falta muitos espaços, né, adequados para que esses atletas, para que esses esportistas, esses jovens, essas crianças que têm como se diz, esse talento, que tem essa predileção para o esporte, acaba ficando inviabilizado, porque ele não consegue ter uma estrutura de amparo, né? E você relatando isso, que você também passou por isso, né? Muito. Essa dificuldade de acesso, né? Eu quando fui convocada para a seleção, em 2003, meu pai ficou eufórico, mas aí ficou eufórico ao mesmo tempo já pensando como que vamos fazer. Porque naquela época você tinha que, quando você integra a seleção, você tem que participar dos treinos na cidade onde está sediada a confederação. Uhum. E aí, no caso, naquela época, eles escolheram o Presidente Prudente. Então, eu fiquei 2 meses dormindo num ginásio, num colchonete no chão, em Presidente Prudente. E, coincidentemente, a tenente-coronel Luna estava lá nessa época, porque ela foi karateca junto comigo, a gente participou junto. Só que eu não sei qual motivo, na época, ela acabou não indo para esse evento, mas ela também tinha sido convocada. E nós ficamos 2 meses ali, treinando manhã, tarde, noite. Ligava, pai, manda um dinheiro para um salgado. Pai, hoje eu vou tomar só suco, porque você quando é jovem, você quer estar lá, então você faz o sacrifício. Às vezes você deixa de comer um lanche para você poder ficar ali mais um dia, para você ir vendo se consegue. E aí, nessa caminhada aí, a gente ficou 2 meses lá, aí depois foi para São Paulo, tirar visto para depois ir. E foi uma luta. Gente, aí eu fico pensando, sabe, Janaína, aí para vocês que nos acompanham, como exigir de um atleta um rendimento com todo esse histórico, com toda essa dificuldade? Porque o atleta, ele precisa, gente, se alimentar bem, ele é um ser humano. Nós, enquanto ser humano, precisamos nos alimentar bem. Imagina um atleta, né, que ele precisa ter uma grade ali de nutrientes, uma alimentação direcionada, ainda mais depende do esporte, ele tem um desgaste muito maior, a recuperação ela é muito mais lenta. Ele precisa ter uma boa noite de sono, porque isso tudo auxilia, ajuda, né, na sua força física, no seu preparo mental. E aí toda essa preocupação que ele fica, ao invés de ele se dedicar na competição e vencer, ele está preocupado como que ele vai dormir, o que ele vai comer no outro dia, se ele teve alguma lesão, então não tem um suporte, né, para poder atender esse atleta. Então, assim, é triste hoje a realidade do atleta, né, do esporte no Brasil. Hoje em dia, esses atletas que têm menos condição, eu falo, vai na raça. Vai porque ama o esporte que faz, vai porque é dedicado. Muitas vezes não tem o retorno financeiro que deveria, mas a pessoa está lá. Às vezes você vê ela ali uniformizada, competindo, você fala, nossa, olha lá, mas atrás dela tem uma bagagem ali que ela sofreu, passou para estar ali. Muitas vezes a pessoa não enxerga, só vê aquela foto no pódio, não sabe o que passou, né? É o que eu falo muitas vezes, né? As pessoas nos veem no palco da vida, Janaína, mas não sabem como é o bastidor. Né? Muitas vezes você está ali com um salto alto, mas ninguém sabe que você está ali com alguma coisa segurando um calo, o dedinho machucado. E assim a vida da mulher, né? Com certeza. A mulher, só que eu vejo que a mulher, assim, ela tem esse olhar de resiliência, ela tem essa força natural. Eu vejo que a mulher, ela acaba que não deixando-se paralisar no primeiro obstáculo. Por isso a importância de trazer você aqui hoje. Nós estamos num mês muito, né, peculiar, mês de março. Né, o mês de março, que é um mês, né, que se comemora, né, o Dia Internacional da Mulher. Eu acho importante isso, que é um momento de valorizar, de exaltar tudo que foi conquistado, mas ao mesmo tempo também nós precisamos discutir e apresentar ações que possam melhorar a vida dessa mulher.
Mas não pensando de muitas vezes as pessoas falam, você está tentando criar só para a mulher. Não, nós estamos querendo dar condições de igualdade também para essa mulher. Não é que nós queiramos ser mais que os homens, nós só queremos ter as mesmas oportunidades para que de forma em conjuntos a gente possa trabalhar uma sociedade. E viver em sociedade é isso. Porque se a gente não cuida da mulher, se a gente não cuida da criança, como a gente vai querer ter uma sociedade sólida? Então é com esse olhar também que eu trago você aqui hoje, para mostrar essa sua força, para mostrar esse seu trabalho, para mostrar essa sua inserção antes, durante e agora enquanto policial. Porque por trás de uma farda existe uma mulher, Sim. existe uma cidadã, existe, né, uma pessoa que é filha, né, que mora no bairro determinado, que tem todos os desafios que qualquer cidadão tem, só que nós temos um algo a mais, nós temos uma cobrança que muitas vezes não é vista por aqueles que nos acompanham, né? As pessoas querem um resultado, mas eles não sabem como os meios que nós temos para entregar esse resultado para a sociedade. Sim. E é isso que eu quero mostrar com você aqui, e ao longo do nosso trabalho do Vozes do MS, eu sempre tento promover essa reflexão, para que a sociedade nos vejam também como cidadão. E como cidadão, nós temos sim os nossos deveres, né? Mas também nós temos os nossos direitos. E muitas vezes a gente é deixado de lado um pouquinho, né? Só pensa no que a gente tem que atuar como policial, mas e como ser humano? E aí a sua chegada na Polícia Militar foi em 2010. Veio o concurso, o edital? O meu concurso é de 2008, na verdade. Uhum. Eu fiz o concurso em 2008, era um concurso com 1000 vagas, só que olha só, né? Uhum. Ainda tinha o preconceito feminino, só 10% das vagas eram destinadas às mulheres. Aí dessas 100, 50 era para a capital e 50 para o interior. Esse concurso ele ainda foi dividido em polo, então na hora de fazer a minha inscrição eu tive que escolher. Eu vou concorrer às 50 da capital ou eu vou escolher uma cidade do interior? Aí você fica naquele dilema, mas no interior geralmente a nota de aprovação é mais baixa, às vezes você consegue. Aí eu acabei escolhendo para a capital. No final das fases do concurso, das 50 eu fiquei 47º, 47. Aí saiu a convocação. Primeira turma, 450 homens, 45 mulheres da capital e 5 do interior. Meu Deus, olha a desproporcionalidade, gente. Eu era 47, fiquei para depois. Aí eu entrei em 2010. Aí em 2010 eu entrei. E uma luta, né? Porque pensando, meu Deus, pode expirar o edital. Porque o edital, pessoal, tem um prazo de validade. E estava perto de campanha, então eles utilizaram o concurso como barganha política. Ficamos 2 anos aguardando. 2 anos, não. Aí prorroga o prazo e faz reunião e chama. E a sua vida fica meio que paralisada, né? Pedi as contas do serviço 3 vezes. Olha aí. Falava assim, grupo, né? Grupo de Facebook, WhatsApp, falava, amanhã vai sair a convocação. Fulano já falou, governador, é certeza. Os bisu furados, né? Os bisu furados. No outro dia tava eu lá com a minha patroa. Olha, então, eu preciso fazer meu acerto e tal, vou entrar na polícia. Tá. Não, vamos conversar então à tarde, né? Aí chegava à tarde, no outro dia, falou, então, não chamou, né? Até que na terceira vez ela falou assim, Janaína, fica tranquila, eu vou fazer seu acerto com você. Faz o seguinte, quando sair a publicação, me traz, que é a terceira vez que você vem pedir as contas aqui, não sai, entendeu? Não, ainda bem que você tinha uma patroa massa, né? Porque gente boa, mas aí fiquei nessa agonia, 2 anos, acordando todo dia cedo, olhando o diário oficial todo dia para ver se eu achava meu nome lá. Até que um dia saiu, mas assim, demorou bastante. Você viu, né? Essa falta, Janaína, de estabelecer uma estratégia, um cronograma de inserção dentro das instituições de segurança pública, isso deixa a desejar. Deixa a desejar porque não só para nós, enquanto profissionais, é claro que a gente quer levar o melhor para a sociedade, mas nós precisamos ter um contingente adequado. Sim. Hoje, em Mato Grosso do Sul, nós temos 79 municípios. Dentro desses 79 municípios, é o que eu friso e gosto de frisar sempre. A única instituição que está presente nos 79 municípios e até mesmo lá nas glebas, nos vilarejos, né, área rural, é a Polícia Militar. São os policiais militares. Então, há uma necessidade de se ter uma atenção muito adequada para com o ingresso desses profissionais, porque todos vão sair ganhando. Investir na segurança pública é investir na qualidade de vida do cidadão.
né? Quem que não quer poder ir para o seu trabalho de maneira tranquila, de trabalhar e deixar o seu comércio lá e saber que vai chegar, vai estar tudo intacto. A gente mesmo, né? Enquanto policial, você sai para trabalhar, você deixa a sua casa. Você também quer usufruir da mesma segurança que você proporciona para os outros. Quando você sai para um compromisso, não exatamente só para o serviço. Às vezes tem policial que não trabalha na onde mora. Então, ele não garante a sua própria segurança. Exatamente. Ele depende de outro policial estar ali e garantir a segurança dele, ele acaba se beneficiando da mesma segurança, né? Que ele deseja proporcionar para os outros, ele também quer de volta. Quer de volta, exatamente. Então, é com esse olhar que eu vejo que os profissionais hoje, os policiais militares, vêm se aperfeiçoando, né? Hoje nós já temos um olhar, enquanto sociedade, né? Eu vejo o comprometimento desses homens e mulheres para entregar um serviço de qualidade, mesmo nós nos faltando muita condição, muita estrutura, e falta muito, gente, falta muita. Por isso que eu quero deixar essa ressalva para você. Procure conhecer como funciona cada polícia, procura conhecer como que é o trabalho do policial militar, como é o trabalho do bombeiro, do policial civil, procura saber as particularidades de cada um, o que é a competência de cada um, que infelizmente acaba chegando e muitas vezes para a polícia militar uma parcela que não é só nossa, né? Muitas das ocorrências que a Janaína vai compartilhar com vocês e que nós já tivemos acesso, muitas situações nem é caso de polícia, mas que infelizmente deságua na polícia. Por quê? Porque aquelas outras parcelas da sociedade, é aquela visão sistêmica, Janaína, que eu acho que a nossa sociedade, o gestor público precisa ter para com a segurança pública, porque só a polícia sozinha nós não damos conta. Nós precisamos dessa contrapartida, a gente precisa do poder público e a gente precisa da sociedade, e nós precisamos também que essas outras ferramentas, as outras instituições, os outros órgãos, cuide também para que dê esse respaldo para o cidadão. Vou dar um exemplo, a questão do dependente químico. Hoje, Campo Grande está no cenário assim, muito mais avolumado de pessoas transitando, igual zumbis pelas ruas. Onde a gente falava assim, é num determinado local. Hoje já não existe mais isso, já se tornou algo muito mais abrangente. Você vai na região norte, tem. Você vai no centro da cidade, tem. Você vai em bairros com poder aquisitivo mais elevado, tem. Então, assim, está faltando ali uma parcela do poder público. Só a polícia, os policiais militares não vão dar conta disso. E aí chega, nós somos acionados, né? Quantas vezes você já deve ter sido acionado? Todo plantão, todo, mas aí você vai fazer o quê? Muitas vezes eles denunciam, tem uma pessoa usando droga. Muitas vezes você chega no local, a pessoa já usou a droga. E aí ela já está ali jogada, está no canto, tá? E aí você vai fazer o quê? Até porque a lei de droga apresenta esse cidadão como uma pessoa, um dependente químico, um doente. Aí a pessoa está sentada numa calçada. Você vai fazer o quê? Vai falar para ela, sai da calçada? Ela vai sair da calçada aqui e vai sentar na outra calçada ali. Que é o direito dela de ir e vir. Então você não consegue tirar essas pessoas da rua. Você não fica todo aglomerado ali o tempo todo, e aí as pessoas reclamam, mas assim, não é uma questão da polícia. A gente não tem, muitas vezes tem gente que pede até, dá uma surra, some com ele daqui, mas eu vou levar para onde? Não é uma responsabilidade nossa, entendeu? Se a pessoa estivesse ali naquele momento cometendo um crime, tudo bem, a gente teria a obrigação de agir, mas a pessoa está sentada na calçada, às vezes está com aquela aparência de morador de rua, sujo, mal vestido, e o morador se incomoda, mas... O que nós vamos fazer? Aí falta outra parcela. Exatamente, que nós não temos a competência e nem condições de atender a tudo isso. Levar todo mundo. Levar para onde? E chegando na Polícia Militar, né? Você fez o concurso, você falou, ficou lá em 47ª. E aí você foi para o interior, a sua formação foi em Campo Grande? Foi em Campo Grande. Foi em Campo Grande. Foi em Campo Grande. E daí era um universo, quantas mulheres? Você falou 5? Nessa sua turma? No total? Ou não, só para a capital? Nessa segunda, porque você falou que foi dividido em 2 turmas. Isso, né? No primeiro momento, foram quantas mulheres? 45 mulheres. 45 mulheres e quantos homens? 450 homens. Então, 450 homens e 45 mulheres, né? Bem uma diferença. Aí, no segundo momento, que é a segunda turma, que chegou até você, eram quantos homens e quantas mulheres? Na segunda turma, eles chamaram o pessoal remanescente, pouco a mais, então ficou 450 homens e 14 mulheres. E 14 mulheres. Era para chamar as 5 que sobrou, mas chamaram um pouco a mais. Aí ficou nessa quantidade aí. Tá. E quando você chegou na Polícia Militar,
chegando no primeiro momento, assim, porque por mais que você tinha um pai que era policial civil, você falou que tinha, acho que não sei se era um tio, né? Tio, que era PRF, policial, né? Policial Federal. Policial Federal. Mas você não tinha ainda uma caminhada no ambiente militar. Né? Era o seu primeiro momento. Nós mulheres não temos a oportunidade de servir ao Exército, às Forças Armadas, que eu acho que seria algo que passou do momento de ter essa oportunidade do alistamento da mulher, desde que ela queira, por que não? Né? Nós deveríamos ter essa oportunidade, sim, de estar lá, né? A gente vê lá no Israel mesmo, né? Quantas mulheres fazem parte, né, das Forças Armadas, Estados Unidos. Então, acho que o Brasil precisa amadurecer muito com relação a isso, avançar mais com relação a isso, mas há infelizmente uma resistência muito grande ainda, né? E a gente precisa conversar sobre isso, né, para que as coisas comecem, a sociedade comece a entender. E quando você chegou na Polícia Militar, né, na sua formação, o que você se deparou? Era muito diferente daquilo que você via enquanto, né, uma pessoa comum ali da sociedade, hoje um telespectador, eu me deparo, e aí, o que foi o primeiro momento, assim, o que você sentiu ali? Preconceito. Muito. Assim, é um ambiente... O militarismo é um ambiente masculino. De predominância masculina, predominância masculina. Então, a inserção da mulher parece que você está querendo tomar um espaço que não é seu. Eles não veem a mulher como mais alguém para ajudar. Não, eles veem, aí, ó, tá vendo? Tá querendo ganhar um espaço que nem é dela. Então, assim, durante o curso, foram 9 meses de curso. Foram 9 meses de, não, você vai ficar hoje para fazer tal coisa. Não, você vai hoje, você fica aqui para fazer uma instrução a mais. Ó, tem que limpar tal coisa. Sempre temos que provar algo mais, né? Isso. E aí, esse provar algo mais que eu acho que pesa durante o curso, não é nem na parte intelectual, porque a mulher é inteligente, né? Mas a parte física, a gente não tem como você comparar a força da mulher com a força de um homem. Com certeza. E a cobrança é igual. Independente se você veio do mundo civil e não tinha uma preparação adequada. Às vezes você se preparou só para o TAF, ali, aquele TAF do curso, né? Uma corrida, uma flexão. Tem gente que faz academia, consegue ter um desempenho melhor, mas se você pegar a parte que só treinou para aquele evento, quando chega ali é desgastante. É cansativo e a gente tem que dar o mesmo retorno, senão às vezes você já fica por algum motivo. E aí você já é taxada, Isso. Você já é cobrada, mas você não quer ganhar o mesmo salário? Não quer estar aqui. Você não quer estar aqui? Não você fez então... concurso para PM, é para PM. Aí começa as cobranças. E aí, como tem pouca mulher no curso, você acaba sendo visada, né? Sim. Aí... E eu vejo assim, eu acho que é natural. Você ser cobrada, exigida, isso é natural. Agora, o que nos falta, eu vejo, é essa estrutura. Porque se nos derem as ferramentas, o tempo adequado para que a gente consiga, no mínimo, ter um bom desempenho, é uma coisa. Outra coisa é exigir, como você bem colocou, algo que foge do seu cotidiano, foge da sua normalidade, foge de um período adequado, porque é que nem um atleta. Para ele ter um bom rendimento, pessoal, ele precisa de ter um tempo naquele esporte, uma maturação, ele precisa de um treinamento. Como você vai pegar qualquer cidadão, e não é só homem e mulher não, viu? Não é só mulher não, é tanto para homem quanto para mulher. Pega uma pessoa que não tem particularidade com esporte, que não tem, habitualmente desenvolve alguma atividade de força e coloca ela do nada para poder ele, levantar tantos quilos ou para fazer tantas flexões. Ela precisa de um tempo para poder ganhar esse desenvolvimento, né? Então, assim, exigir algo sem dar condições, isso eu noto muito, isso é errado. Então, a gente precisa proporcionar, dar essa oportunidade das pessoas terem, né, alcançar esses índices. E eu vejo que muitas vezes no nosso meio, infelizmente, não se tem isso, né? Não, eu tiro pelo exemplo do curso, né? O curso que eu fiz, agora as coisas já estão um pouco melhor, né? Você vê, às vezes, você tá cobrando uma coisa ali que é exorbitante, aí já o pessoal já vai lá, já denuncia, o Ministério Público já interfere, mas na minha época não tinha muito isso, então tava todo mundo no sol ralando, se era bom, se era ruim, tinha que aguentar. Se não aguentasse, era motivo de chacota, você já ficava com pernoite, alguma coisa assim, era sempre assim. Mas e muitas vezes as pessoas não entendem, né? Elas querem exigir tanto do outro e muitas vezes nem ela consegue dar aquele resultado. É muito normal a gente ver isso, né, em pessoas que gostam de cobrar, se passarem como supostos líderes,
Mas enquanto você só exige, mas vamos junto, né, participar. Eu falo também quando eu cheguei, né, e se eu for fazer uma retrospectiva, Janaína, de hoje, muita coisa melhorou, mas precisamos avançar em muito. Quando eu cheguei, eu lembro que o primeiro dia, né, que eu estava, e nós, enquanto mulheres, nós temos algumas particularidades. E isso não pode deixar de se exaltar e até mesmo fazer essa notificação. Nós, biologicamente, não temos essa compreensão física, essa força igual do homem, mas nós temos condições de desenvolver as mesmas trabalho que um homem faz. Talvez não naquela compreensão de força bruta, mas existem mecanismos para que a gente chegue a esse resultado sem a necessidade da força. E dentro da instituição existem vários nichos também de atuação, que você pode escolher tanto homem quanto mulher. Quando eu cheguei na época, aquele primeiro dia, aquela semana zero, né, que você imagina. No primeiro dia era o dia que eu estava lá, eu estava menstruada. Você imagina, aquele dia terrível, uma cólica tenebrosa, me doía todo o corpo, acho que até o fio de cabelo. E você naquele sol quente, aquele rale, rola para cá e corre para lá e fica horas e horas em forma. E as minhas costas, assim, parece que estavam rasgando, né? Uma cólica infernal. Eu não tive condições de tomar um banho. O que eu conseguia fazer entre um momento ou outro de ir ao banheiro? É trocar o absorvente. Mas eu não tinha a oportunidade de tomar um banho. Então foi um dia que isso, eu acho que o resto da minha vida vai ficar muito marcado em mim, isso, porque foi um momento assim bem difícil, mas que dali, que eu costumo dizer, a gente precisa desses momentos, a gente precisa se aperfeiçoar. Porque o que aconteceu comigo, a gente precisa trabalhar para melhorar, para que outras pessoas possam ter uma caminhada né, diferenciada. Não é que aqui a gente queira passar pano ou tirar o que tem que ser feito, mas a gente pode continuar exigindo, mas propiciar um ambiente mais humano, né? Para que essas pessoas possam ter uma caminhada. Falando aí agora, me veio na cabeça a situação de tiro. Eu nessas mesmas condições, aí começou a chover, aí eu corri para um telhadinho que tinha ali, aí veio o instrutor e falou assim, mas todo mundo na chuva e você não? Aí eu falei, não, mas eu tô nessas condições. Você tá querendo me enganar, soldado? Pode ir pra chuva. Fui pra chuva e ainda me catou um balde de água, me molhou tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Aí você tem que manter a calma, já tá... Fiquei pensando, e agora, né? Como é que eu vou ficar? Vou ficar toda suja de... E ainda bem que, ou de alguma forma, a nossa roupa ainda é escura, né? Você pensou se você tá numa roupa mais clara, ou o constrangimento que vão nos colocar. Então, esse olhar, essa sensibilidade que muitos precisam ter. Não é que a gente queira aqui ter benefícios mais que os homens. A gente só precisa de algumas situações que ajude no dia a dia. E isso é ter sensibilidade. Mas diante de todos esses desafios, Janaína, eu sei que não foi fácil para você, não foi fácil para muitas, mas você hoje se mantém como uma das poucas mulheres que se encontram no policiamento, na rádio patrulha. Desde a sua formação, você se encontra no serviço operacional. Como é lidar com tudo isso? O que te move a estar num trabalho operacional? Porque você poderia ter a oportunidade de trabalhar numa seção, você poderia ir para um outro segmento, mas o que te move, o que te deixa motivada para ainda continuar no serviço operacional já praticamente há 14 anos? Ajudar as pessoas. Acho que é o que me motiva, assim. Eu gosto muito daquela sensação de dever cumprido, sabe? De você... Lógico que não é sempre que a gente consegue isso, que muitas vezes você chega num local, já aconteceu, mas a sensação de você poder ajudar alguém, né, que está num desespero, ou que está precisando de ajuda ali naquele momento, é o que devolve todo esse sofrimento que eu passei, entendeu? E eu acho que assim, eu não teria essa afinidade com o serviço administrativo, não porque ele não tem o seu prestígio, mas é por ter essa sensação, entendeu? Sim. De você estar ali a todo momento, você recebe um chamado, você tenta chegar o mais rápido possível, e devolver para a sociedade aquele treinamento que você teve, né? Às vezes até para os seus familiares, seus amigos, muitas vezes já socorri amigo, então assim, a sensação de você poder ajudar alguém, principalmente do seu ciclo ali, é muito boa, entendeu? Você conseguir dar aquele retorno. E assim, porque são várias noites de sono perdida, Nossa, né? muitas. A gente até brinca, será que é mais uma ou menos uma, né? Você consegue recuperar bem no outro dia? Você tem uma facilidade para dormir durante o dia ou não? Não. Porque eu não tenho também. Teve um período que eu comecei a tomar remédios
para isso, porque eu não consigo dormir de dia. Não dá, é que, como você disse, somos mulheres fortes, né? Então, depois que a gente sai do serviço, a gente tem outro serviço, né? Então, eu saio do meu plantão, eu chego em casa, aí eu tenho os afazeres de casa, eu tenho uma criança lá em casa. De quantos anos? 3 anos. 3 anos? Então, ela não quer saber se eu tive 24 horas. E ela tá na energia elétrica. Isso, ela quer atenção. Então, quando eu chego, ela já fala, você vai ficar comigo, né? Deita aqui comigo. Então, aí às vezes eu falo, olha, eu tenho que levantar, eu tenho que fazer seu almoço, eu tenho que te levar para a escolinha. E aí é aquela rotina, chega em casa, arruma mochila, faz almoço, leva a criança para a escola, quando volta, limpa o que sobrou da bagunça, ela lava a louça. Aí muitas vezes à tarde sai, dá uma caminhada, uma corrida, aí que você vai dormir depois das 24 horas. Na verdade, essas 24, elas se tornam aí, sei lá, 36 horas, ou às vezes até mais, porque... Sim, isso tudo sem dormir. Isso. E aí a criança, quando é ativa, que é o meu caso, minha neném é ativa, aí ela vai dormir 11h30, meia-noite. Então, aí eu fico esse tempo todo sem dormir. Meu Deus, você viu como que a gente fala, né, da dupla, tripla jornada, muitos pensam que a gente está com mimimi, né? Não. Mas não é, e na verdade a mulher, ela tem isso, né? Além das nossas atividades profissionais, seja nas diversas funções, e na Polícia Militar não é diferente. Até porque é uma profissão muito estressante, né, Janaína? Você está lá no patrulhamento, né? Especificamente, você pega que áreas dali da região do 10º Batalhão? Olha, assim... Eles dividiram por setores, né? Só que como o número de viaturas é muito pequeno, esses setores eles ficam meio que só no papel, a gente acaba atendendo toda a área. Então eu pego aqui um exemplo, desde a Avenida Bandeirantes até a Guaicurus. E aí você vem rodeando a BR, todos os bairros que compreende esse quadrilátero aí, Centro-Oeste, Los Angeles... Aerorancho, Centenário, Pioneira, Jaci, Taquarussu, Jockey Club, Piranga, todos esses bairros que tiver dentro desse pedaço aí, a gente desloca e faz atendimento. Sim, e a área do 10º Batalhão, né, eu gosto de frisar isso, como a gente falou na nossa conversa inicial, é uma área bem assim, atípica, né? Existem umas particularidades que não tem nas outras áreas. É uma área que, primeiro, ela é muito mais populosa, né, que compreende a região do Anhanduizinho. É uma área que, querendo ou não, o número de ocorrências, seja nos mais diversos tipos de crimes, de delitos, é maior, é muito mais volumosa do que comparado com outras áreas. Eu até estive trabalhando no Carnaval e encontrei muito desses que estão na última turma agora no curso de formação de soldado. Lá eles estão, né, com a seguinte concepção, nós precisamos, quando formar, eu quero ir para o 10º, porque lá no 10º que a gente vai aprender a ser polícia, que lá no 10º a gente vai lidar com, né, eles acreditam e na verdade é isso. A área do 10º Batalhão hoje é compreendida por uma área muito extensa, populosa, e que você se depara com uma infinidade uma diversidade na questão do crime, né, naquela região. E é uma área que tem uma ausência maior do poder público. E querendo ou não, isso acaba que deságua naquela conversa que a gente teve. Deságua o quê? Deságua na questão do crime, da violência, e vai chegar para onde? Para nós, policiais, né? E muitas coisas que poderiam ser resolvidas lá atrás, que não são, chega para quem? Para nós. E como é esse seu patrulhamento lá na área? Dentre as ocorrências, né, o que você nota no dia a dia? Quais as principais, assim... esses dias eu estava fazendo um levantamento, que a gente tem uma grande problemática hoje, a questão da perturbação do sossego, que é algo que está afligindo demais a sociedade, e a gente não está conseguindo estancar tudo isso, porque isso parte também uma parte de conscientização da população. As pessoas precisam entender isso, o poder público precisa trabalhar mais para conscientizar essas pessoas, criar ferramentas para que dê respaldo para a nossa atuação, né? Porque a gente chega lá, não tem, a vítima não quer representar, ela fica com medo, ela não quer se envolver, ela não quer se indispor, mas ela quer que o problema dela seja resolvido. Esse é um mal da sociedade. As pessoas querem ter um retorno legal, um resultado bom, mas ela não quer se envolver, ela não quer ter um grau de responsabilidade, porque isso dá trabalho, e ela joga para quem? Para nós. Ela quer que a polícia, na verdade, pegue o problema dela e leve para algum lugar. Exatamente. E ela continua em casa dormindo seu sono tranquilo, perfeito, mas não funciona assim. Eu acho que falta
um pouco mais de divulgação, de conhecimento da população sobre determinados crimes, esses mais corriqueiros. Às vezes é um som alto, é uma violação de domicílio, às vezes até mesmo uma violência doméstica ou uma denúncia de qualquer outro tipo. Porque às vezes a pessoa liga reclamando de um som alto. Aí a polícia vai lá e muitas vezes a pessoa ela liga anônimo. Então, o que a gente vai fazer? A pessoa liga anônimo. A gente vai e orienta a pessoa que está com o som. E aí, muitas vezes eles retornam, ligam de novo o som, a pessoa liga de novo, como se a polícia não resolveu. Aí você explica, olha, a senhora quer representar? Ah, não quero ir para a delegacia. A pessoa não quer ter trabalho, mas quer que a polícia tenha. Mas às vezes eu não consigo. Tem certas coisas que a gente não consegue, tem limitações. Eu preciso que ela represente contra aquela pessoa para que a gente consiga fazer o procedimento correto. E às vezes eles acham que só ligando um 90 vai resolver o problema do som. A outra parte do conhecimento é que assim, ainda tem muita gente que acha que mas o som não pode até 10 horas da noite. Entendeu? A falta do conhecimento gera um problema. Exatamente, muitos pensam isso. Eu falo, senhor, o som não pode, sabe por quê? Eu vou trabalhar 24 horas no meu plantão, eu vou sair amanhã 6 horas da manhã. Então quer dizer que eu vou chegar em casa para dormir e o senhor vai ligar o som porque o senhor pode? Eu falei, não é assim. O direito do senhor começa onde do outro termina, então você tem que manter. Só que muita gente não tem esse conhecimento, ainda está naquela coisa, lei da perturbação, até 10 horas da noite pode? Não pode. E não é só a questão do som, é muitas vezes uma marcenaria, uma serralheria, é muitas vezes questão de barulho de cachorros, porque da mesma forma que a Cabo Janaína trabalha a noite inteira e trabalha 24 horas, ela chega na casa dela, ela precisa ter um descanso, tem o segurança, tem o vigia, tem aquelas pessoas que trabalham no período noturno da saúde, tem aquelas pessoas que trabalham no período noturno muitas vezes na parte da limpeza, na estrutura da cidade. Ela chega durante o dia na casa dela, ela merece descansar. E aí você pensa, você chega na sua casa e tem um vizinho lá infernal com aquele barulho dum, 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 e ainda mais com um som daquele com um vocabulário totalmente deturpado. E aí, como você vai descansar? Então, passa também por uma conscientização. As pessoas precisam entender. E o poder público precisa criar ferramentas para conscientizar mais as pessoas e agir. Serviço passado, nós fomos num que a mulher estava reclamando de um som que vinha de um caminhão que estava ligado há mais de 24 horas. Um caminhão frigorífico. Aí o barulho do motor do refrigerador estava na janela dela. Aí você vai conversar com a pessoa que está, no caminhão, ela, poxa, mas é só um caminhão. Aí você explica para ele, mas o barulho é a mesma coisa, a perturbação. Aí eu expliquei para ele, falei, olha, é melhor a gente tentar resolver aqui. Eu expliquei que não pode, assim, você tem que pedir para o seu patrão providenciar um local adequado para você estacionar quando você não puder seguir a viagem. Que ele falou que o caminhão fica bloqueado. Porque você imagina o transtorno. O procedimento você aprender o equipamento de som, que está produzindo som. Imagina se eu tiver que levar o seu caminhão, um caminhão de frigorífico com R$1 milhão de carne lá dentro. Olha o transtorno. Então, assim, é falta de conhecimento. Às vezes a pessoa acha que o som que perturba é só o som do rádio ali. E às vezes não é. Algazarras, gritaria, tudo isso incomoda. Outra problemática também, Janaína, a questão da violência doméstica, Hoje, grande parte das nossas ocorrências está o atendimento direcionado para a questão da violência contra a mulher. Altos índices, Mato Grosso do Sul ainda, infelizmente, pontua muito alto. A cada dia, a gente vê homicídios e feminicídios terríveis, coisas brutais. E muitas vezes a gente até esquece de falar da nossa realidade, acaba pontuando alguma coisa de outro estado, mas Mato Grosso do Sul tem ainda essa triste realidade. E a Polícia Militar atende muito isso. E você vai atender uma ocorrência de violência doméstica, em muitos casos, você, como ninguém pode confirmar isso que eu estou dizendo, tem ali a questão da influência, do estímulo, a predominância da questão das drogas. Ou seja, a droga ilícita, maconha, cocaína, crack e tantas outras, ou também a droga lícita, que é o álcool. Como que na área também que você atua, do 10º Batalhão, essa presença da questão da violência doméstica, violência contra a mulher? Se você pode fazer um breve relato da questão da droga como que potencializa a violência no meio não só familiar, mas nessa estrutura. Ou se existe outros fatores também que você nota ali, que são estímulos para que haja essa violência contra a mulher.
Assim, a área que atende muita violência doméstica, muita. E se fosse chutar um número, eu diria que de 100%, 90% das ocorrências de violência doméstica envolve algum tipo de droga, seja ela álcool ou o entorpecente, a maconha, o crack. Tem muito. E isso aí, às vezes, dificulta o atendimento. Porque imagina você chegar e tentar conversar com um bêbado. O discernimento está... Ou com uma pessoa que está drogada. Né? Às vezes, você chega na ocorrência, quando você está no caminho, você mentaliza. Bom, se for tal coisa, eu vou conversar assim, assim, você já vai. Aí você chega lá, muitas vezes não dá esse tempo. Você chega lá, é outra situação. Às vezes, a pessoa está extremamente agressiva, às vezes já agrediu a mulher, não tem mais o que conversar. Não tem diálogo com essa pessoa, Isso. né? E, às vezes, assim... Eu acho que falta um pouco mais... Evoluiu bastante a questão da proteção da mulher. Mas eu acho que o pessoal, assim como no Sol Alto, ainda tem uma mal orientação. Ou sabe e faz errado. É a mulher que vai lá, faz a medida protetiva, faz tudo e acaba voltando com o cara. Aceitando. Eu acho que isso também potencializa a ocorrência. Porque o cara sabe que ela já perdoou. Então ele vai fazer de novo. E tem um grau, né, Janaína? O que eu noto nesses casos? Ele vai evoluindo o grau de violência para com essa mulher. Hoje ele começa ali a puxar o braço, um puxão de cabelo, daqui a pouco ele começa já a esbofetear essa mulher, vai chegando um momento que vai aumentando. E se ele entende que ele não foi responsabilizado, que ele agrediu uma vez, não deu quase nada, agrediu uma outra vez, né? Ele vai tendo uma sequência maior, até infelizmente aconteceu o que a gente vem constatando a questão do feminicídio, porque os sinais eles são mostrados, eles são dados, só que muitas vezes a família, a mulher, ela não acaba que não enxergando ou não querendo enxergar tudo isso, e a própria sociedade também, né? Por isso que a importância também da denúncia. Muitas vezes as pessoas escutam muita coisa do seu vizinho, mas não, briga de marido e mulher a gente não mete a colher, até o dia de acontecer um feminicídio e querendo ou não ele vai ter que ser acionado para testemunhar ali e aí já se perdeu uma vida. Então a gente precisa cuidar desse antes e tentar de alguma forma estancar. E como você falou, você chega ali para atender uma ocorrência de violência doméstica e acaba desencadeando algo muito maior, uma agressão, vias de fato. Ele pode partir para cima da viatura, quer dizer, dos componentes desses policiais, porque ele está totalmente transtornado sob efeito de algum entorpecente ou até mesmo do álcool. Então, são situações que o policial se depara. Né? Você está ali no patrulhamento também, 12 por 8, você é que nem um velocímetro, do nada, você sai de 0 a 10, assim, em fração de segundos. Fomos uma ocorrência de violência doméstica de uma casa que, assim, é conhecida, é um senhor que vende lanche. Falei, não, ele conhece o pessoal da PM, vai dar tudo certo, né? Aí chegamos lá, o filho dele estava segurando ele, falou que ele estava agressivo, já tinha batido em todo mundo. Eu falei, não, vamos conversar, que ele estava sob efeito de droga. Eu falei assim, cheguei lá e estava o sobrinho agarrando ele, segurando ele assim na cama. Aí eu falei para ele, fulano, polícia, tal, tá aqui, vamos conversar, vamos escutar o senhor, vamos saber o que aconteceu, vamos tentar resolver da melhor forma possível. Não, que eu vou me matar, que não sei o quê. Eu falei, não, vou tratar o senhor com dignidade, vou pedir pro seu sobrinho soltar o senhor, a gente conversa, pode ser? Uma fração de segundo aí. Falei pro rapaz, pode soltar ele. Eu falei, pode soltar ele. Ele pulou na cama, catou a tesoura para se matar. Aí pulou eu e o rapaz em cima dele. Então, assim, muitas vezes você acha que a pessoa que olha, às vezes fala, nossa, mas tá segurando o cara. Por que tá segurando o cara? Solta ele. Aí, às vezes, você solta ele e acontece isso daí. Então, assim... E o espaço era minúsculo ali para agir. Já pensou? Assim, eu estava com uma boa intenção de tentar sentar, conversar com ele, com dignidade, com um senhor de idade, entendeu? Mas não deu certo. Aí tivemos que prender ele. Aí quando prendemos ele, chegamos na delegacia, tinha uma mesa do lado dele, ele estava querendo arremessar gaveta na gente, cadeira, bravo, porque a gente prendeu ele. É complicado. Não, e aí você lida também com a questão dos familiares, né, Janaína? Porque você chega lá, a mulher, ela aciona a polícia. Quando ela vê que realmente você vai tirar, né, o seu esposo ali, o homem, que ele está sendo preso, porque está agredindo, muitas vezes ela tem comportamento de partir para cima
da guarnição, ou até mesmo os familiares no entorno. E aí você imagina, nós estamos num ambiente que está ali tudo com um conflito, e ainda você tem que estar cuidando não só aquele que você está tentando ali mobilizar, porque precisa usar os meios necessários para isso, porque a pessoa está, parece que possuída, totalmente fora de si, né? Muitos se machucam, e aí se debatem no chão, tal, e muitas vezes chega lá na famosa audiência de custódia e ainda quer usar isso contra o policial. Sendo que, na verdade, ele acabou se machucando em detrimento do estado de euforia que ele se encontrava, transtornado, né? E aí, porque você tem que apresentar, né, toda a prisão em flagrante tem um prazo de 24 horas, é obrigada a autoridade policial a apresentar esse preso para o juiz, que ele vai ser ouvido, né, ali pelo juiz, Ministério Público, Defensoria, advogados. E eu abro um parênteses aqui, coisa que nós, enquanto vítima, enquanto cidadão, não temos essa oportunidade. Eu pergunto até para você aí, né, que está do outro lado. Em algum momento que você chegou lá na sua casa, furtado, totalmente revirado, as suas coisas foram levadas, televisão, você pagando a sua televisãozinha, suaves prestações. E aí? Você foi recebido em 24 horas pelas forças judiciais para poder ser ouvido, para saber como você está, se o seu bem-estar, se você teve prejuízo, para dar uma celeridade no seu processo? Eu tenho certeza que a resposta é não, porque eu já fui vítima disso, então eu sei. Às vezes até mesmo igual eu havia comentado da ocorrência do cárcere privado, que o rapaz fez a esposa refém. Conta essa história, essa ocorrência que você foi atender. Um colega foi atender essa ocorrência, e aí ele pediu apoio no rádio, e pelo rádio dava para ver que o rapaz estava bastante eufórico. A gente chegou no local e ele estava fazendo a esposa refém no quarto, no segundo andar. Ele estava tão surtado que ele falava, pede para sair da janela, que senão eu vou matar. Não tinha ninguém na janela. Nós fomos, um colega pediu apoio no rádio, a gente escutou pelo rádio que o cara estava muito eufórico, né? E aí nós chegamos no local, ele estava fazendo a esposa refém, uma tesoura no coração dela, no segundo andar do apartamento, e ele gritava, tira ele da janela, ele estava vendo o policial na janela, só que ele estava no segundo andar. E olha a dificuldade, né? Eu quero que você analise, olha o cenário, imagine aí o cenário. Quando você vai atender uma ocorrência num terreno plano, que você tem uma visibilidade, um acesso um pouco melhorado, é uma coisa, já é difícil. Você imagina uma ocorrência em que você está no local que é praticamente com sobrado isso aí, né? Isso, E aí você está lá embaixo, o cara na janela, com a vítima, então você tem que fazer uma leitura primeiro do cenário para poder agir. Aí continua, Janaína. Aí ele fez a esposa refém por mais ou menos umas quase 3 horas, até conseguir resolver toda a situação. E enquanto isso, porque assim, esse primeiro acesso, essa primeira chegada, muitos falam, tem as especializadas, né? Isso. Mas quem acaba lidando no primeiro contato é a rádio patrulha. É os policiais que se encontram no policiamento ordinário. Ele lida com tudo, desde o atendimento do cachorro que extraviou e está querendo morder as senhorinhas criança, desde uma criança desaparecida ou que está perdida, desde aquele que está fazendo a venda dos locais ou tráfico de drogas, até vai tendo uma crescente, desde um homicídio, de vias de fato que resultou em numa pessoa ali lesionada, acidente de trânsito, enfim, é uma infinidade, gente, de ocorrência que o policial se depara. E ele tem que estar preparado para lidar em cada situação. Então, ele sai da sua quase que normalidade para, de repente, Então, ele tem fração de segundo para poder decidir. Então, muitas vezes, te cortei, mas você vai voltar nisso daí, Janaína. O que eu quero deixar bem claro é que muitas vezes nós somos cobrados por nossas ações, ou muitos querem nos colocar até como omissões, mas só quem está num cenário como esse de dificuldade, de conflito e de distúrbio mesmo para poder mensurar, porque é muito fácil para aquele que está todo com uma lei lá e lendo o que diz, agora na prática é outra coisa, é outra situação. Então você tem que ter o sangue frio, a tranquilidade, o discernimento para poder mensurar. E muitas vezes está ali um conflito muito grande, né? E quem está nos seus ares condicionados simplesmente só assina. Infelizmente não tem essa realidade. Eu acho que até deveria, sabe? Eu acho que nós deveríamos ter no Brasil um sistema de levar essas pessoas. Eles deveriam participar, pelo menos que seja uma vez por mês,
de um serviço operacional na rua. Eles deveriam ir lá conosco atender uma ocorrência para eles terem poder mensurar o que passa um policial, qual a dificuldade que nós enfrentamos no dia a dia, para poder dar um retorno, uma resposta condizente para a sociedade, e muitas vezes nós somos cobrados por algo que nem é nosso. Então, que fique aí esse momento também de reflexão para você que nos acompanha, porque a sociedade precisa começar a entender tudo isso. A sociedade precisa se inteirar. A sociedade precisa entender que em muitos momentos não requer só a nossa atuação. Nós precisamos de respaldo para a nossa atuação. Cobrar é muito fácil, jogar pedra é muito fácil, principalmente por aqueles que estão só de telespectadores. Eu quero ver justamente você, porque esses dias eu fiz até um material, Janaína, falando sobre isso. É muito fácil ter os pseudos especialistas em segurança pública, né? Aquelas pessoas que entendem tudo, que narra como ninguém, até dar o primeiro pipoco. A hora que o trem estoura, a hora que começa ali um tiroteio, a hora que tem uma turba, não fica ninguém. Só sobra quem? O polícia. Então, este sim, de fato, nós somos os especialistas em segurança pública. Você é especialista em segurança pública. Por quê? Porque você lida diuturnamente. Você lida em todas as camadas da sociedade. Você atua desde aquela pessoa mais vulnerável economicamente até aquela pessoa que tem já uma vantagem econômica, que tem um conhecimento maior, que é o empresário ou aquele que é morador de rua. Você circula. Você está nas várias camadas da sociedade. Nós presenciamos os vários subterfúgios do crime, como acontece a violência. Então, nada mais plausível e inteligente que seria ouvir esses profissionais que estão na linha de frente. Você lida com isso. Você sabe o que está acontecendo. E aí vem aqueles pseudos especialistas, comentaristas, né? Porque eu me baseio no filósofo tal, porque o fulano falou tal. Mas e aí, meu irmão? Você esteve lá na quebrada? Como a Cabo Janaína se encontra constantemente? Você está lá no cenário de crise, no momento onde que tem uma pessoa refém, que ela tem que tomar uma decisão e tem que tentar manter a tranquilidade para atuar, para ter um resultado positivo, para não colocar em risco a vítima, mais em risco ainda a vida dessa pessoa. Então, é isso que eu também aqui no Vozes do MS eu procuro colocar, que a sociedade tenha esse conhecimento. E aí você chegou nessa, né, na ocorrência, né? Vou contar melhor para somar com o que você está falando. Esse colega, ele subiu, até então foi uma denúncia, ele não ouviu nenhum barulho. Quando ele abriu a porta do quarto, aí ele viu a situação. Aí ele peraí, não vou te matar, fica calmo, já tentou dialogar, porque é aquilo que eu comentei. Às vezes um movimento errado que você faz, a pessoa que está sob o efeito de droga, ela se sente ameaçada, ela acha que você vai matar e ela mata outra pessoa. E aí você acaba respondendo, né? Sim. Então, ele tentou tranquilizar o rapaz e a gente lá embaixo tentando segurar a população. Porque a população vê o quê? Não, dá um tiro na cabeça dele que resolve. O filho da mulher queria que a gente matasse ele. Se vocês não vão matar, eu vou subir lá e vou matar. Então, assim, uma plateia inteira ali julgando você e você tentando manter a calma, porque sabe que é uma situação delicada. Isso você em dois. Isso. E aí, depois que chegou o pessoal da especializada, um tempo depois, começaram a conversar, abrir uma negociação com ele, né? Isso. Aí a mulher conseguiu sair. Só que aí, nesse momento que ele soltou ela, ele voltou para dentro do imóvel e aí começou. Arremessou copo, arremessou botijão de gás na viatura, jogava tudo. Então, assim, no papel é tudo muito bonito, mas ali na prática, às vezes é um segundo que você não tem. É aquela coisa que eu brinco, assim, você faz o seu treino de defesa pessoal, bonitinho, você vai ali, você pega a mão do seu companheiro, torce, tá. Na hora ali do vamos ver, você não tem esse tempo. Às vezes a mão do cara tá numa posição que você vai do jeito que dá, você tem que... É o serviço na rua isso daí. Às vezes você chega para atender e acha que tá tudo bem quando você vê uma situação dessa e aí... E você nota, Janaína, que quando você chega em uma ocorrência, eu falo isso porque eu já me deparei com situação. Eu estive uma vez em Sidrolândia e nós fomos atender justamente uma questão de violência doméstica. Em determinados momentos, você chega na guarnição e quando ele percebe que tem uma mulher, ele já começa a querer te encarar. Ele já começa a querer bancar, querer que você se intimide, né? Porque ele imagina ali, não sei, dentro da sua concepção, não sei qual
que tem na cabeça, ele já começa a te olhar de forma diferente. Eu falo porque nós fomos atender uma ocorrência lá e o indivíduo a todo momento ele fitava os olhos em mim e o que eu falava assim é como se ele tivesse me fritando com os olhos. Tipo assim, quem é você para falar isso comigo, né? E ele não tinha essa atitude com outro policial por ser homem, mas para comigo ele tinha. Então, sim. Então, é nesse momento que a mulher ela precisa chegar também com altivez, ela precisa chegar também com uma atitude. Por quê? Porque você não pode deixar que ele cresça na ocorrência e venha a ter que fazer uso, né, de, por exemplo, do armamento. Então, você tem que ter uma certa técnica, um diálogo e ter como se diz assim, uma articulação junto com seu outro companheiro de equipe para que isso flua da forma possível para não desencadear algo muito mais grave. Você já se deparou com alguma situação como essa, tendo que, de alguma forma, intervir de maneira mais firme, né? É praticamente todo o serviço. Eu já nem me dou o luxo de tentar acontecer isso daí. Eu já tento chegar de forma enérgica. Porque, às vezes, se você chega um pouco mais tranquila... Às vezes a pessoa olha isso como uma fraqueza. Às vezes, se você tenta ser educado, a pessoa olha isso que, nossa, essa policial, tipo assim... porque a gente ainda é, assim, um elo fraco, né? Eu falo, porque a gente não tem a força igual, então você tem que usar o que você tem de mais. A inteligência, você tem que ser mais inteligente. Então, você tem pra suprir, né? Isso. E quando chega numa ocorrência, eu tenho, assim, o cuidado de avaliar o todo, porque naquele segundo eu tenho que ver se é uma ocorrência que pode evoluir, se é uma ocorrência que eu vou conseguir contornar, e por isso às vezes eu falo que o entrosamento da equipe é algo importante, porque se você está naquela equipe que você troca todo dia, você não tem aquela afinidade. Então, eu tenho que ter aqueles 5 segundos ali, porque você tem você tem que ter a confiança que o respaldo do seu companheiro vai ser à altura do que é esperado. Isso. Né? Então, muitas vezes, se você precisar, o apoio ele vai vir, mas ele está longe. E às vezes ali 1, 2, 3 minutos, para quem está na luta, é muito minuto. Faz uma grande diferença. É muito tempo. Então, tem que ser mais enérgica, não tem jeito, porque ainda tem a figura do homem, assim, principalmente sob o efeito de droga, de álcool, acha que não vai fazer nada comigo porque é mulher. Ele já está ali agredindo a mulher dele. Isso. Você acha que ele não vai partir para cima de uma mulher que ele nem sabe quem é? Então, aí tem que ser enérgico. Você não vai bater, você não é mal educado, mas você tem que falar mais grosso. Ele tem que entender que ali ele é outra parte e a autoridade naquele momento não é ele. Exato. E ele tem que ele tem que se submeter a essa autoridade, né? E muitas vezes a população ela não consegue entender isso. Porque a polícia chegou de maneira mais ríspida, de maneira firme, mas é necessário. Como que você vai chegar num ambiente? Não está escrito na testa. Hoje eu vim para praticar o crime. Hoje eu estou disposto a furtar você, senhorinha, né? Por mais que eu tenha essa cara de bom moço, hoje eu vou praticar o crime. Então, não tem isso. Nós não temos bola de cristal. Então, para todos nós somos acionados numa ocorrência dizendo que acabou de acontecer um assalto em tal lugar, tal, arma de fogo, principalmente quando, né, envolve um indivíduo armado. Porque você não sabe ainda quem é, você não sabe de onde pode partir, né, o agressor, a ameaça. Então, até que se prove o contrário, você tem que estar alerta e todos são suspeitos. Até que você consiga ter o domínio da situação de todo o cenário, querendo ou não, você tem que ali praticar alguns padrões necessários. Primeiro, para a sua segurança, né? Porque você precisa cuidar disso, da segurança do seu companheiro, da sua equipe. E, é claro, para poder também verificar o local. Né? Isso é muito importante. E dentro dessas ocorrências, eu vi que você estava me relatando também a situação que você atendeu recentemente, daquele da criancinha, né? Que estava de colo. A polícia faz tudo, né? Até casamento tem hora, né? Divórcio, casamento, cuida de boi. Então, a gente recebeu uma denúncia, né, que tinham 3 crianças, que a mãe havia saído para beber e deixou a mais velha, de 10 anos, cuidando de um bebê de 1 e de uma bebê de 3. E aí a gente chegou lá, tava as 3 lá no portão, com medo, olhando pro lado, aí a criança sempre no instinto de proteger a mãe, né? A gente pergunta, cadê sua mãe? Tá aqui dormindo.
Então chama ela pra mim. Aí ela ficou assim, com aquele olho de medo, olhou pra vizinha. E agora o que eu faço? Aí ela falou, fala a verdade, minha filha. Aí ela falou. Aí não tem jeito, aí tem que levar todo mundo, né? Tem que apresentar a delegacia. Aí como é que você leva um bebezinho de 1 ano, né? Aí a polícia tem que segurar o bebê no colo. Então deixar um bebê cuidando de outro bebê. Aí dá dó, eu fico com dó. Porque mulher, né, você fica... É o instinto, quando né, tem ocorrência, assim, que envolve criança, é mais emotivo. Eu já fui ocorrência, assim, bebezinho de 6 meses que morreu, bebê de 30 dias que a mãe deitou em cima, morreu. Guri que foi pegar pipa e caiu num negócio de água, aí você chega 2, 3 dias depois o gurizinho tá lá, já sabe? Acho que eu lembro da situação, foi até na região do Aerorancho, não foi não? Eu que atendi. Teve uma repercussão muito grande, foi você que atendeu? Foi. Você imagina pra nós, né, enquanto mãe, a gente também abala você imagina, muito ter que fazer, tipo assim, cercar o local, você fazer um isolamento humano pra tentar tirar com dignidade dali, pra não ter... Porque sempre tem um engraçadinho que filma, tira foto, joga na rede social. Mas com criança é mais delicado. Algo que mexe muito com a gente, né? Principalmente essa questão do abuso, né? Ô, Janaína, a gente vê muito hoje, Mato Grosso do Sul, infelizmente, se destaca por inúmeros casos de abuso e exploração sexual contra criança e adolescente. E eu estava até comentando em outros episódios, fizemos um episódio do Vozes do MS falando sobre isso. Essa problemática é muito triste. Então, quando a gente chega para fazer um atendimento como esse, que fica até o alerta, né? Eu fiz uma vez uma situação de um senhorzinho. Então, eu quero deixar aí para vocês. Os marginais, viu? Os criminosos também envelhecem, tá? Hoje ele é novinho, mas ele vai chegar numa idade. Então, a gente precisa ter toda essa cautela, esse cuidado com as nossas crianças, porque chegou, né, num local aí, um pseudo morador de rua, essa família abrigou ele ali, era um senhor que tinha por volta dos seus 60 e poucos anos de idade, aparentemente uma pessoa fragilizada, que não esboçava risco nenhum, mas quando nós fomos verificar e puxar a ficha do senhorzinho, deficientezinho lá, sabe o que tinha? Já tinha 2 passagens por tentativa de estupro, e ali ele estava convivendo com os netos daquela família. Então, você imagina o perigo que isso significa. Então, essa cautela a gente precisa ter também enquanto sociedade, enquanto família, né? Voltando às nossas atuações. Mas a sua rotina, dentro do policiamento ordinário, Janaína, são momentos assim que você chega, né? Eu quero que você passe um pouquinho isso para as pessoas, porque muitas vezes as pessoas têm aquela vontade, jovens, hoje quero ingressar na polícia militar, no bombeiro militar ou ser um policial. E muitas vezes eles se deparam com aquilo que é apresentado nas redes sociais. Aquela foto bonita, aquele dia a dia, né? Aquela policial bonita, que as policiais são bonitas, mas assim, não apresenta o bastidor, né? Não apresenta o dia a dia como ele é. As nuances do nosso cotidiano, as dificuldades que nós enfrentamos, as barreiras, você muitas vezes ter que oferecer um trabalho de qualidade, mas faltar meios, condições para isso, faltar um investimento para que você possa fazer um curso que você gostaria, mas que infelizmente acaba que não tendo esse respaldo, e aí você tem que bancar com o seu próprio dinheiro, você ter um armamento melhor, você ter um equipamento melhor que vai te dar não só segurança pessoal, mas vai poder te dar uma motivação a mais para trabalhar, né? Você poder ofertar um trabalho de qualidade para as pessoas. Eu quero que você conte um pouquinho disso também, né? Não só incentivando, mas também mostrando para as pessoas que tem esses desafios e que é possível também superá-los, como você vem enfrentando, né? O desafio, acho que desde que a polícia foi criada, acho que todo mundo que já serviu nela passou por algum momento em alguma dificuldade. Às vezes um pouco mais diferente na sua época, mas ele não deixou de existir. Na minha época tem, nas próximas vão ter, porque a adaptação, ela gera problema. Isso aí é inevitável. Mas assim, para quem quer ser polícia, não venha pelo salário. Você tem que gostar. Se for só pelo salário, não vai dar certo. Entendeu? Porque a gente brinca que é o sangue azul, né? Então, sim. Mas você tem que ter uma vocação, porque você vai estar colocando a sua vida em risco para muitas vezes tentar ajudar ou salvar o outro. E às vezes o povo pode pensar, mas nossa, que exagero, vai estar pondo a vida em risco. Mas qualquer coisa oferece risco na nossa profissão. Às vezes você vai atender um evento, sei lá, um som numa conveniência, e o povo te recebe a garrafada. Você pode levar uma garrafada, isso aí é um risco à sua vida. Às vezes você pode estar indo para um lugar onde alguém viu alguém armado e você ser recebido a tiro. Então, muitas vezes, se você vier só pelo salário,
às vezes você vai sentir aquela confiança e você vai se colocar em risco. Entendeu? E você também pode se frustrar, né? Porque também o salário, se for comparado com o risco que nós corremos, se for comparado com a responsabilidade que um policial tem, qual pessoa hoje colocaria a sua vida em risco por conta de uma que você nem conhece? Você sairia hoje da sua casa para colocar a sua vida em risco em prol, digamos, do seu vizinho, para que ele, né, pudesse ter uma qualidade de vida melhor, para que ele não levasse um tiro, para que ele tivesse segurança? Poucos fazem isso. Poucos fazem isso. E o policial, ele faz isso. Faz. O tempo todo, né? Mas assim, os desafios do serviço é bastante. Às vezes a gente chega para assumir o serviço, você chega achando que vai ter 3, 4, 5 viaturas, às vezes está só você e mais um, você e mais 2, e aquilo ali acaba sobrecarregando, né, a carga de serviço, porque o que era para ser dividido em 5 viaturas, às vezes acabou em 3, às vezes acabou em 2. Um final de semana com 3 viaturas, é como se não existisse nada. Você imagina assim, numa região que tem, eu não sei exatamente a quantidade em números de população, mas eu chuto que deve ser mais de 300 mil habitantes. Você imagina se desses 300 mil habitantes, 4 ligar para a polícia. Um vai ficar sem ser atendido naquele momento. Ele vai ter que ficar aguardando. Então, assim, é bastante corrida. Então, fora as outras adversidades, às vezes você fura um pneu na madrugada. O que você vai fazer? Furou um pneu na madrugada. Tem que dar os pulos, tem que trocar pneu. Trocar pneu de viatura é uma canseira. Eu já troquei muito, eu já fui motorista há mais de 5 anos. Imagina. Sim. E aí tem aquela coisa, né? Nossa, será que a mulher sabe trocar pneu? Hoje eu ensino os guris a trocar pneu, porque eu troquei muito pneu. Aprendi na vida, aprendi lutando, mas aprendi. Aí hoje eu brinco com o menino que trabalha comigo, a primeira vez que ele foi trocar, ele falou, Cabo, como é que troca isso aqui? Eu falei assim, ó, vem cá, vou te ensinar. Aí você abre, ensina, tudo. Às vezes você não tem a força, mas você sabe como é que faz. E as noites de sono, às vezes você perde o almoço, uma coisa que às vezes o pessoal aí fora tem e a gente não tem, isso aí é uma briga. Ou uma pessoa que trabalha numa empresa privada, ela tem 2 horas de almoço ali, num turno de 8 horas de serviço, tem 2 horas de almoço. A gente que trabalha numa jornada de 24 horas, a gente tem 1 hora de almoço. Olha aí. Uma hora de almoço, assim, se não tiver gravidade, não sabe disso, porque se tiver uma ocorrência, você pode estar lá, comendo. Eles gritam e você é obrigado a largar o que você está comendo para atender. Então, isso também é uma realidade que nós precisamos pensar em melhorar isso. Às vezes agora, antigamente nem horário de janta existia, era de se desce. Agora eles implantaram, mas muitas vezes o que acontece? Às vezes, sei lá, você vai jantar, tá marcado lá 7 horas para você jantar. 6h30 você pega uma ocorrência e vai para a delegacia, você já perdeu sua janta. A mesma coisa no almoço. Há uns 2 serviços atrás eu fui almoçar 4 horas da tarde. Por quê? Não, e sem contar, Janaína, se você tiver o azar de chegar numa delegacia onde está trocando plantão. Aí esquece, meu irmão, esquece porque você vai ficar ali, ó... Horas a sua viatura ali esperando, né? Enquanto isso, aquela população daquela região não vai ter, né, esse policial lá patrulhando, mas que infelizmente isso ainda acontece. Então, o que a gente fala aqui, não como um tom de querer criticar, mas com um tom para que as coisas melhorem, porque isso está dificultando não só o atendimento, não só a qualidade de vida do profissional de segurança pública, mas está impactando também a sociedade, né? Como você vai ofertar algo de bom se estão sendo negligenciados os seus direitos, né? A sua qualidade de vida, o seu momento. Nós somos seres humanos, somos robôs, Janaína. Nós precisamos que as pessoas nos vejam, né? É claro que nós temos o algo a mais, mas nós somos seres humanos. A gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa viver em sociedade, né? Tem que olhar aquele policial e falar assim, nossa, ele também merece. Porque às vezes tem gente que fala, nossa, o policial tá parado comendo essa hora, não tá atendendo. Também tem que os nossos horários são diferentes. Você passa lá muitas vezes 3 horas da... o cara já tá comendo, claro, se ele nem almoçou, né? Mas às vezes, se você olhar assim, às vezes você olha as fotos, igual você falou, é muito bonita, fardado bonitinho. Mas o serviço é esse aí, são 24 horas, com esse horário de almoço, talvez janta. Às vezes a pessoa vem achando que vai ser igual na empresa privada, ela vai ter 2 horas de almoço, ela vai ter 2 horas de janta, ela vai ter um descanso, ela vai conseguir tomar um banho. Às vezes você passa 24 horas, você não sabe o que é banho em 24 horas. Não dá tempo.
Você vai ser acionado, muitas vezes você está na sua folga, você é obrigado a cumprir algumas escalas extras, né? Que não estava no seu roteiro, que você programou, eu tenho hoje, vou fazer uma viagem esse final de semana para algum lugar com a família. E aí, infelizmente, tem algum evento, alguma festividade naquela área da sua atuação ou em Campo Grande, e você é acionado. Você não tem como se eximir e falar, não, eu não vou. Né? A gente brinca assim que, tirando o seu mês de férias, você não pode programar nada em datas comemorativas, Carnaval, Natal, porque você corre o risco de estar escalado. Vai ter um show aqui em Campo Grande. Você já tem que olhar a sua escala lá, porque se o show for na sua região, você corre o risco de estar na extra. Eu perdi muito show. Eu aprendi a não ser muito fã de carnaval, porque por causa dessa escala extra. Pelo amor de Deus, é o período que a gente mais trabalha, né? Carnaval, final de ano, enfim, onde tem as festividades que a sociedade, né, comum, ela vai lá participar, nós estaremos sempre empregados, né? Então, essa é a missão do policial militar, né? Ele tem que estar à disposição quase que praticamente 24 horas. Então, ele abdica de muita coisa junto à sua família. Hoje, né, mudando um pouquinho a qualidade de vida, né, esse profissional, vocês imaginam, ao longo do tempo, principalmente um policial que lida, você já está há 14 anos nas ruas, trabalhando, né, com escala de plantão. Você imagina no decorrer de 25, 30 anos com essa mesma período dedicado, você vai ter um desgaste natural. Você vai ter um desgaste na questão do seu sono, que vai se tornar irregular. A sua alimentação, infelizmente, gente, acaba sendo irregular. Muitas vezes a sua predisposição para se dedicar a uma atividade esportiva acaba que perdendo um pouco o seu rendimento, porque não é só a função dela enquanto policial militar, ela também tem o segundo, o terceiro round em casa, com a família. Ela precisa dar essa atenção. Então, tudo isso precisa ser mensurado, e é onde a gente vai agora falar um pouquinho sobre a questão de políticas públicas, né? Políticas públicas tão importantes para a nossa categoria, para a categoria do policial militar, para que nós possamos ser enxergados como cidadão, como ser humano, né? Como detentor de direitos. Né? Nós temos os nossos deveres, nós sabemos da nossa responsabilidade, mas muitas vezes a sociedade, o gestor público esquece dos nossos direitos. E como nós vamos ofertar para você que nos acompanha um serviço de qualidade, se dentro o nosso efetivo precisa desse respaldo e não encontra? Hoje a gente vê muitos casos, né, de policiais tendo problema com a questão, né, da depressão, a cobrança, né, porque envolve uma série de situações, muitos casos de suicídio. Né? Infelizmente, nós tivemos, né, policiais que estão constando nesse índice, é uma triste realidade. Mas por que eu estou falando sobre isso? Até mesmo para que a gente possa fazer um chamamento, promover uma discussão, para que a sociedade se interessa, né, tenha esse interesse em saber como é o dia a dia do policial. É uma carreira muito valorosa, importante, mas que é muito estressante e que precisa avançar em aquisição de direitos, para que a gente possa, de fato, enquanto cidadão, enquanto ser humano, enquanto profissional, levar um atendimento de qualidade para você que nos acompanha, para você campograndense, para você sul-mato-grossense, porque por mais que a Janaína trabalhe na área do 10º Batalhão, mas se for preciso e ela for acionada, ela tem que atuar em todo o Mato Grosso do Sul. Né, a nossa missão. E a gente tem que aprender a lidar com todas essas mudanças, né, Janaína? Muda comando, tem uma característica específica, aí vem um outro comando que já tem um outro padrão. A gente tem que se adaptar a tudo isso, né? E muitas vezes muda a nossa rotina de uma hora para outra, de maneira inesperada. E a gente tem que aprender a contornar tudo isso, mas isso muitas vezes tem um desgaste natural enquanto ser humano, né? A parte psicológica, a parte profissional, com a sua família, a atenção que você deixa de dar ali para sua filha. Então, isso também tem que se colocar na balança. Então, a gente está caminhando quase para o final, né? Mas eu quero mais uma vez agradecer a sua presença, por você ter tido a coragem de, quando eu te chamei, você ter bancado, tá? Você banca a rua como ninguém, viu? Essa mulher aguerrida, ainda ela está lá no serviço operacional, ela teve coragem de vir aqui, colocar o seu rostinho e conversar com a gente, apresentar essas nuances, a sua atuação. Eu gosto de mostrar também, Janaína, que antes nós éramos vistos na sociedade como o policial é aquele que não estudou e foi ser policial. Não. Os nossos policiais são qualificados, são homens e mulheres que você pode buscar lá o currículo hoje. Hoje, até para você ter uma ideia, para ingressar na Polícia Militar, até mesmo como praça, é nível superior. E esses profissionais, além de já
já terem uma graduação, ou tem 2 graduações, são especialistas nas inúmeras, né, com inúmeras expertises, e ainda mais, ou muitos têm 2, 3 graduações, policiais que são mestres, policiais que já estão iniciando até doutorado. Então, vocês têm hoje, Mato Grosso do Sul, uma frota de homens e mulheres qualificados, pessoas que desempenham a sua missão com muito amor, como disse a Janaína, com dedicação. E isso precisa ter um respaldo também da sociedade para conosco, do poder público, para que a gente, de forma em conjunto, né, a gente possa se ajudar ofertando um trabalho de qualidade, mas que possamos também ter condições dignas, né, uma estrutura adequada, para que a gente possa continuar cumprindo a nossa missão. E você, pretende continuar essa missão até quando? Até eu aposentar. Vou continuar assim. Eu gosto, né? Como eu disse, acho que é satisfatório você ver no olhar da pessoa ali que ela conseguiu ser ajudada, ou que muitas vezes, não que às vezes você chega, não tem mais o que você fazer, mas você conseguiu dar uma boa orientação, a pessoa se sentiu acolhida naquele momento, que às vezes é só isso que as pessoas precisam, né? Um pouco de atenção. Tem gente que liga lá, às vezes não é uma situação grave, ela só precisa de uma orientação de alguém que escute o lado dela. E muitas vezes é isso que a gente faz. O policial, ele é psicólogo, ele é terapeuta, ele é policial, ele é mãe, é pai, é tudo. Você está presente em tudo ali. E uma carga que, querendo ou não, você acaba absorvendo, né? Por isso tem que ter uma atenção, um cuidado também, zelar pela parte, né, mental desse policial, cuidar com zelo, porque ao longo de 14 anos vai acumulando aí nas caixinhas muita coisa, né? Muita história de vida. Às vezes você vai fazer uma audiência, isso aí é um outro lado também que tem, né? Se o serviço não acaba ali, tem as audiências, né? Esse mês eu tenho 4, então, às vezes, dependendo da audiência... E a grande maioria na sua folga. Todos na folga esse mês. Dependendo às vezes o juiz te pergunta, mas essa ocorrência assim, assim, às vezes você atende tanta ocorrência daquele tipo que você não se recorda. Às vezes ocorrência com 2, 3 anos eu já não lembro mais. Eu tenho que olhar lá e ler, eu não lembro. Dá uma revisão. Que demora muito. Esses dias eu fui ouvido por uma ocorrência que aconteceu em 2020. Já se passaram praticamente 4 anos. Essa coisa que não, sabe, essa conta não fecha, sabe, Janaína? Porque a polícia hoje, vou falar uma coisa para você que nos acompanha. A polícia, em especial a polícia militar, ela faz o trabalho com maestria. Nós prevenimos muita coisa. Nós tiramos de circulação muitos, assim, maus elementos. Só que nós precisamos da contrapartida. O sistema criminal, da justiça criminal, deixa muito a desejar. Essa questão da audiência de custódia é algo que precisa ser discutido por toda a sociedade e ouvir, em especial, os verdadeiros especialistas em segurança pública, que são, igual aqui a Cabo Janaína, são os policiais. Porque no modelo como se encontra hoje, infelizmente, acaba que propiciando aquela visão diante da sociedade de impunidade, que está sendo ouvido só aquele que praticou o crime, mas que a vítima acaba sendo desassistida. Você tira de circulação, mas passa um curto espaço de tempo, ele volta de novo a cometer o mesmo crime ou até se tornar mais especialista naquilo ali, né? Porque ele reincide. Eu costumo fazer uma comparação, Janela, é que nem os nossos filhos. Ele vai lá, faz uma traquinagem, faz alguma coisa de errado. Se você não corrige, se você não mostra para ele que aquilo é errado, há uma probabilidade muito grande dele fazer de novo, de repetir. E o que está acontecendo na nossa sociedade hoje? O que a gente vê? Crimes terríveis, né? Atos criminosos dos mais diversos. E aí, o que está acontecendo com essas pessoas? Eles não estão cumprindo na sua totalidade a pena imposta, né, naquela proporcionalidade da gravidade do que ele cometeu. Então, no Brasil hoje, nenhum criminoso fica o tempo total da sua condenação preso no regime fechado. Ele tem a progressão de regime. Ele cumpre hoje, digamos que 1/6 da pena, ele já está em liberdade. E qual que é a visão que nós, enquanto sociedade, temos disso? Puxa, não está acontecendo nada. E muitas vezes fala, a polícia não está fazendo nada. Só que a polícia, ela tira de circulação, né? Por incrível que pareça, o meu TCC na faculdade foi sobre audiência de custódia. Por incrível que pareça. Eu acho assim que a audiência de custódia hoje, ela
tá meio que perdendo foco, igual os pedidos de medida protetiva, que a mulher guarda embaixo do colchão e só quer usar a hora que o cara comete alguma coisa. Porque às vezes o cara passa na audiência de custódia, ele já sabe que se ele falar que apanhou do policial, ele vai ser posto em liberdade, ou vão relaxar ali a prisão dele, algo desse tipo. Então, quase todos chegam na audiência e falam que apanhou. Ou sofreu algum tipo de coação, né? Exato. Moral, psicológica. Mesmo o cara tendo passado pelo IML, o laudo não consta nenhum tipo de lesão, aí o que o juiz faz? Manda abrir um procedimento, manda instaurar um inquérito por policial para investigar se realmente teve. Eu acho assim, aquilo ali é uma cartada para ele, é uma tentativa dele sair. Só que isso gera tanto procedimento, lá no batalhão tem tanto. Se você procurar saber e perguntar, quantos procedimentos chegam por mês aí das audiências de custódia? Muitos, muitos. E às vezes procedimento que a máquina pública só vai ocupar o tempo, que sabe que vai voltar e não tem nada. Mas e o medo? Quem que abraça, né? Nem o juiz quer. Exatamente. Muitas vezes ele sabe que está lá no laudo do médico legista, colocou que não tem lesão, mas ele manda instaurar o procedimento. Então não tem... O médico legista não tem a fé pública no que ele disse ali, se ele falou que não tem lesões, né? Na verdade, para que se entende um especialista? Alguém Isso. que... Então tá se mudando essa situação, né? Essa inversão, né? O que é para facilitar tá complicando. Tá virando mais papel, mais papel, mais papel. E aí, como o policial atuar diante de tudo isso? Por quê? Porque daí ele fica com aquele sentimento, puxa, eu fiz o meu dever, eu cumpri o que tinha que fazer, né? Segui todos o que preconiza ali, né? Dentro da nossa legislação pertinente. Aí vem um cara que você sabidamente, porque quem trabalha na rua sabe os principais maus elementos que são reincidentes naquela localidade. Eu sei que aquele cara ali é um criminoso contumaz. Ele sempre está ali naquela região praticando os mesmos crimes. E eu fiz dentro do que preconiza a nossa legislação. E eu estou sendo acionado, correndo o risco de ser punido por ter feito a coisa certa. Então, é isso que vai desmotivando o policial. Que além das suas prisões, as suas audiências, ele vai ter que participar, na grande maioria, na sua folga, ele ainda vai ter que responder um procedimento administrativo por conta... Sabendo que é inocente. Sabendo que é inocente. E para você que nos acompanha também, eu acho que é interessante a gente frisar, o policial vai lá em nome do Estado atuar, patrulhar. Mas se acontece alguma coisa, uma intercorrência ali, né, e ele é acionado judicialmente, sabe quem tem que custear tudo isso? A gente. O policial. Pagar o advogado do bolso. Não tem um respaldo jurídico, uma proteção do Estado. Ora, se você foi lá em nome do Estado praticar uma ação que é, né, constitucional, tá, não é esse Estado que tem que te dar esse respaldo, esse retorno? Não. Sabe o que ele tem que fazer se ele não tiver um dinheirinho para pagar um advogado? Fazer um consignado, ir numa associação de classe que muitas vezes não cobre todo esse valor, ele tem que lançar a mão também de um valor. Fazer uma rifa, fazer uma vaquinha. Exatamente. Quantos aí estão fazendo rifa, bingo, estão até as tampas de consignado para pagar advogado? Então, é essa situação também que a sociedade não sabe, né? E vai criando, vai desestimulando o policial, porque ele vai lá, faz tudo corretamente e ainda é quase que perseguido, né, por ter feito o que é certo, os polos, né, são. Então, hoje a audiência de custódia, infelizmente, eu vejo, no meu entendimento, eu vejo que não está agregando em nada. Está só criando monstros, porque essas pessoas estão criando histórias lá e acabando voltando para as ruas e cometendo outros crimes, como a gente vê. E o sistema nosso criminal, da justiça criminal, infelizmente, precisa avançar e muito, porque essa progressão de regime também precisa ser trabalhada. Crimes terríveis que acontecem. E essas pessoas não estão ficando o tempo total das suas penas cumprindo, estão voltando para a sociedade, estão reincidindo, gerando um sentimento de impunidade e dando carta branca para que ele se torne reincidente. Então, a gente precisa discutir isso melhor, né? E porque nós estamos sentindo, o policial principalmente. Prende 2, 3 vezes a mesma pessoa. A pessoa já te conhece pelo nome. Você já está até sabendo, já sabe quem é, né? Já está o malandro, já está o audacioso. Senhora, hoje eu não estou fazendo nada, não. Estou só sentado. E aí, hoje você chega lá, tudo, eles falam que é dependente, que é usuário, né? Está chegando a um ponto que eles querem até legalizar isso, e você imagina como vai ficar o nosso trabalho, muito difícil.
Então, finalizando, Janaína, mais uma vez, muito obrigada, parabéns, que Deus continue te abençoando, tá? Nessa sua caminhada, que você possa continuar fazendo a diferença. Hoje é um exemplo para todas nós, né, da instituição. Enquanto mulher, sinto muito orgulhosa de poder estar tendo esse bate-papo aqui com você, exaltando o seu trabalho. Espero que a população também reconheça isso, a sua família, a instituição. Antes de finalizar, eu só me lembrei de uma situação que eu quero frisar, enaltecer a sua participação no esporte, porque você continua ainda no esporte? Continuo. Como que tá? Treinar para o próximo agora. Então eu quero de novo ressaltar, lá no início, lembra que a gente falou? Essa mulher é campeã, viu? Campeã, cadê? É o World Police Fire Games, é um campeonato mundial de polícia e bombeiro que acontece a cada 2 anos. De 2 em 2 anos tem um evento desse. Tinha, nesse último que você participou, acho que foram 8.500. 8.500 atletas. Ele é comparado como se fosse uma Olimpíadas, né? Uhum. Aí tem bastante, só de atletas tinha 8.500 inscritos, né? Fora o público que acompanha, né? Mãe, pai, então tinha bastante gente. Aí, graças a Deus, dessa vez eu treinei bastante, tentando conciliar as escalas de serviço com os treinamentos, e deu certo. Viu? Além de uma profissional, né, exemplar, que vem dedicando o seu trabalho como policial militar, quanto mãe, né, dedicando a família, ela também encontra tempo para se dedicar ao esporte, e hoje representando o nosso estado, Mato Grosso do Sul, de forma brilhante, e alcançando aí o pódio, o primeiro lugar. Eu sei que não foi fácil, né, muito treinamento, dedicação, muitas vezes se abdicar de muita coisa. Então, essa imagem forte sua, que sirva como exemplo para tantas outras mulheres, que sirva como motivação para tantas outras meninas que querem, né, se inserir, né, nas forças policiais, não só militar, mas qualquer outra instituição como da segurança pública, que pelo seu exemplo, que elas possam se sentir motivadas e que a sociedade também possa ter um olhar muito mais sensível, muito mais encorajador para conosco, né? Porque o trabalho do profissional de segurança pública ele é importante. Sem segurança você não consegue ir na padaria, você não consegue abrir o seu comércio, você não consegue levar o seu filho para a escola. E eu cito mesmo um exemplo, não sei se você se recorda, acompanhou, acho que foi em 2017, e no Espírito Santo, não sei se você se recorda que a polícia militar de lá, eles aquartelaram, porque eles estavam com salário sem receber há muito tempo, defasado, estava assim, uma precariedade monstra. E vocês imaginem, pesquisa lá, dá um Google aí, pesquisa como que ficou o Espírito Santo com o aquartelamento daqueles policiais. Um caos. Um caos, uma desordem. Os comércios foram fechados. Por quê? Porque começaram a saquear, o número de crime, de violência aumentou, as pessoas não conseguiam transitar na rua, né? As pessoas tinham que fechar suas portas, ficou como sendo aqueles filmes de faroeste, sabe? A cidade deserta, onde a bandidagem estava praticamente tomando conta. Então você imagine hoje como seria o seu estado, o seu país, sem a presença de um policial, em especial de um policial militar. O caos que nós teríamos. Então, vamos honrar esses homens e mulheres que, né, têm isso como um sacerdócio, uma missão, como a Janaína tem, esses 14 anos dedicados aí à instituição, à sociedade, né, campograndense, sul-mato-grossense. Obrigada. Quer deixar uma mensagem final? Eu gostaria de agradecer o convite, queria dizer para as mulheres que querem entrar na instituição, que venham, entendeu? Apesar de todas as dificuldades, mas você ter a condição de ajudar alguém, isso é super recompensador. Para a população que vai assistir, saber que atrás dessa farda sempre tem um pai, uma mãe de família, alguém que a família está esperando que volte para casa. Então, muitas vezes, a pessoa cobra uma resposta de um jeito que não é o adequado. Não é que a gente não queira fazer, mas é que nós temos que fazer tudo dentro das leis, dentro das normas, dentro do regulamento. Qualquer coisa que fuja disso daí, a gente deixa de voltar para os nossos filhos, marido, esposa, entendeu? A gente deixa de voltar para a família e ninguém quer isso. Então, assim, antes de qualquer coisa, dentro dessa farda, tem um ser humano. Então, nós temos os mesmos direitos, né? A gente luta, a gente dá a vida pela vida do outro. Mas eles têm que lembrar que a gente também precisa voltar para casa. E muitas vezes é por isso que a gente tenta fazer da melhor forma possível, do jeito mais correto. Não é o suficiente, mas não por nossa culpa. Às vezes a gente não tem o respaldo necessário. Mas ali na rua, eu tento fazer o melhor de mim. Quando eu estou de serviço, eu dou
o melhor de mim. Se às vezes falta, não é porque eu não quero, é porque eu não tenho o meio necessário. Mas não que eu vá deixar de fazer, entendeu? Eu tento o máximo. E é isso aí, agradecer o convite. A Polícia Militar é assim, é uma luta dia a dia. Obrigada. Nossa, que legal. Fico muito feliz, né, com a sua fala. Em uma fala assim, que quando a gente ouve alguém dizer algo que você mais ou menos imagina, é diferente daquilo que você vem acompanhando. E eu vejo que no seu olhar está realmente, né, essa vocação de ser policial, mas que isso chegue também nos corações. Então, com a fala da Cabo Janaína, a nossa policial militar de Mato Grosso do Sul, eu me despeço de vocês. Agradecer, né, a paciência, a consideração por você estar acompanhando o nosso trabalho. Não esqueça de deixar aí o seu joinha, compartilhe esse material e que realmente possamos entender enquanto sociedade que segurança pública precisa se ter uma visão sistêmica. Não é feita somente com policiais. Nós precisamos de toda uma estrutura organizacional da sociedade, do Estado. Nós precisamos também do poder público, nós precisamos da população, das outras entidades, porque todos sairão ganhando com isso. E nem tudo é problema de polícia, mas a polícia estará sempre disposta a atuar. E aonde for chamada, vocês podem ter certeza que desde os crimes considerados de menor potencial ofensivo até aqueles de maior gravidade, pode ter certeza que estará lá um policial, em especial um policial militar. E na área do 10º Batalhão, vocês podem contar com uma força ali de uma mulher aguerrida, da nossa Cabo Janaína, um exemplo de profissional, uma pessoa que também vem do esporte, mas uma cidadã que, como eu, como você, quer o melhor para o nosso povo.